Saudações muchachos cowboys, espadachins. Hoje lhes trago um combate entre esses clássicos heróis mascarados. O Cavaleiro Solitário da clássica série de TV de 1949 a 1957 de Lone Ranger vs Zorro do seriado de televisão da Disney de 1957. Zorro. Ao longo dos anos 1900, os programas clássicos de TV tiveram uma grande variedade de gêneros para espectadores de todas as idades. De um grupo de pessoas sugando em uma ilha deserta, para os heróis de combate ao crime usando máscaras. The Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário do Texas. E Zorro, o Cavaleiro Manejador de Espadas do México. Vamos analisar e saber quem vence em um combate. The Lone Ranger. No Brasil, o Cavaleiro Solitário é um famoso cowboy mascarado fictício. O personagem é um ex-Texas Ranger, polícia rural do Texas, que lutou contra bandidos no velho oeste americano com seu amigo nativo americano, Tonto. Na qual a série foi chamada no Brasil de As Aventuras de Zorro. E Tonto, o personagem, foi chamado de ícone duradouro da cultura americana. Ele já foi chamado de Zorro. Outro personagem, herói de capa mais espada. Seu eterno companheiro é o índio Tonto. Tonto, além da máscara negra e do companheiro índio, Lone Ranger possuía um belo cavalo branco chamado Silver, famoso pelo grito que o herói dava ao se despedir a galope em direção ao horizonte. Raio Silver, Hawaii. O nome do cavalo de Tonto era Scott, escoteiro, no Brasil. Nos quadrinhos, Lone Ranger tinha pontaria certeira com ambas as mãos, e sempre usava balas de prata, fundidas em uma mina própria desconhecida, herdada de um velho mentor. Nunca atirava para matar, preferindo desarmar seus oponentes com tiros certeiros em suas pistolas. Apesar da máscara, Lone Ranger nunca era perseguido pelas autoridades. Dom Diego de La Vega, Zorro, é um jovem rico recém-formado em advocacia que não se conforma com os maus tratos que o povo sofre. Seu pai, Dom Alejandro de La Vega, um militar aposentado e rancheiro, quer que Diego ajude na fazenda. Mas Diego, secretamente, e somente Bernardo, seu criado mudo, sabe, decide fazer justiça com as próprias mãos. Se torna um justiceiro mascarado, que usa seu chicote e espada para defender seu povo, o Zorro. O Sargento Garcia, um militar bêbado, estúpido e atrapalhado, admira secretamente o Zorro, mas o seu maior objetivo é capturá-lo. É o melhor amigo de Diego de La Vega. Diego estudara há muitos anos na Espanha, onde conheceu seu servo Bernardo, homem calvo e mudo. Ao chegar de volta à Califórnia, Diego se revolta contra as autoridades espanholas que oprimem o povo simples da região. Dom Diego então decide esconder suas habilidades de grande espadachim e diz a todos que na Espanha adquirirá gosto pelos livros e pela poesia e não quer saber de política. Para ajudar em seus planos, diz a todos que Bernardo é surdo-mudo. Em alguns episódios, se passa também por retardado mental. O principal motivo da revolta de Diego é o comandante do quartel do exército em Los Angeles, Capitão Monastário, que cobra altos impostos e sempre age com brutalidade e comete injustiças. O pai de Diego, o rancheiro Dom Alejandro, quer que Diego escreva uma carta de denúncia para o governador em Monterrey, mas desiste quando percebe que o correio é controlado pelos militares. À medida que conversa com Diego, Alejandro julga que o filho agora é um covarde, que não quer saber de lutas. Quando está com Bernardo, Diego lhe conta seu plano. Se não posso vestir a pele de um leão, então usarei a da raposa, Zorro. Diego saca então sua espada e faz a marca do Z, que usará durante toda a série. Tornado é o cavalo negro do Zorro. Agora vamos para o duelo e o vencedor é... Conclusão: Zorro consegue a vitória quando consegue lutar de perto. Ambos juraram nunca matar. Essa luta não é uma luta até a morte. Nem precisa matar.
Deixar o inimigo desarmado também é suficiente para a vitória.